Queridas irmãs, queridos irmãos, acolhamos hoje a palavra da nossa salvação. E o evangelho que hoje iremos rezar é o evangelho de Lucas, capítulo 16, de 19 a 31. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado na região dos mortos, no meio dos tormentos. O rico levantou os olhos e viu de longe Abraão, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que o escutem. O rico insistiu: não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: se não escutam a Moisés, nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãs e irmãs, irmãos e irmãs, neste dia da palavra, precisamos nos perguntar: onde está o problema da pregação do Evangelho? Talvez o problema da pregação do Evangelho esteja em nós mesmos. Quando transformamos a palavra de Deus em plataforma de sucesso. Quando transformamos as nossas igrejas em casas de show, com luminárias, parecendo lugar de dançar somente, e esquecemos de pregar a palavra e de viver o sacramento. Tudo tem limites. Não é difícil encontrar hoje igrejas que pregam a si mesmas e não pregam a Cristo, tampouco o seu Evangelho. Obviamente que a sociedade e as pessoas vão sentir dificuldade em encontrar e acolher a salvação, uma palavra que dê significado à sua vida. Porque as pessoas estão esperando da igreja que ela seja sacramento de Cristo, que ela testemunhe Cristo, que ela nos traga a paz de quem experimentou a paixão, as chagas, a paz de quem sofreu as feridas da morte e não alimenta a violência, mas a salvação e a paz. Queridos irmãos e irmãs, quando nós nos convertermos ao Evangelho profundamente, não precisaremos apelar para nada. A igreja e a religião muitas vezes se transformam em uma série de superstição. Há muitos cristãos que são cristãos de campanhas de internet, de novenas no WhatsApp, de correntes no WhatsApp. Não são cristãos de vivência dos sacramentos. Quando foi a última vez que você se confessou? Quando foi a última vez que você recebeu a Eucaristia? Quando foi a última vez que você foi a uma missa? Quando foi a última vez que você viveu o Evangelho, sentou, comeu a palavra, meditou, colocou o joelho no chão, fez silêncio, conectou-se com o mistério consagrado?
Quando foi a última vez em que você participou de uma formação bíblica na sua paróquia, no seu grupo, no seu movimento? Quando foi a última vez em que você estudou um livro católico ou de teologia, de espiritualidade, que você participou de algum curso? Pois bem, muitas vezes queremos ser católicos de nome ou de estatística do IBGE. E esquecemos que ser cristão é muito mais do que isso. Ser cristão é ser refrigério na vida das pessoas. É lembrar que muitos dos nossos irmãos estão padecendo, sofrendo, crucificados. É lembrar que somos testemunhos da alegria, da solidariedade e da fraternidade. É lembrar que, enquanto estamos nesta terra, somos também nós sacramento de Cristo. Temos que ir aos irmãos para que eles não caiam nas trevas do engano. Porque depois que morre, ninguém de lá vem para cá, nem ninguém daqui vai para lá e volta. Não tenhamos medo do que virá, mas busquemos viver intensamente o hoje, o aqui e agora. Que possamos escutar os profetas de hoje, com sabedoria, possamos acolher a palavra da salvação nos dias de hoje. Abençoe-vos o Deus que vos ama muito, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Há um Deus que flutua nas águas, há um Deus no dor de cada mágoa, há um Deus em cada olhar, há um Deus no barulho dos sinos, há um Deus no sonho dos meninos, há um Deus a lhe esperar. E quando vem o anoitecer, sem ter mais uma razão para andar, vê se lembra que há sempre um Deus em todo lugar. E quando vem o anoitecer, sem ter mais uma razão para andar, vê se lembra que há sempre um Deus em todo lugar. Há um Deus escondido nos montes, há um Deus que transborda nas fontes, há um Deus da vontade de amar. Há um Deus na agonia de um pranto, há um Deus na tristeza de um canto, há um Deus a lhe esperar. E quando vem o anoitecer, sem ter mais uma razão para andar, se lembra que há sempre um Deus em todo lugar. E quando vem o anoitecer, sem ter mais uma razão para andar, vê se lembra que há sempre um Deus em todo lugar. Música A um Deus, de Maria Célia Monteiro e Nizam Guanais.